E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para falar um pouco sobre o River Plate, adversário do Cruzeiro aí nas oitavas de final da Libertadores, e tem o foco em conhecer um pouco melhor o time argentino, né, inclusive o atual campeão continental, passando um pouco aí pelas principais peças, né, formas de jogar, enfim, analisar um pouco essas variações do time do Gallardo, que é sem dúvida nenhuma o melhor time sul-americano dos últimos 5 anos e o Gallardo, consequentemente, o melhor treinador da América do Sul nesse período. Será um desafio muito grande para o Cruzeiro e é importante que a gente entenda também as diferentes formas que esse time pode se portar em campo, porque se tem algo interessante nesse time do River Plate é justamente isso, capacidade de se adequar ao adversário, a capacidade de um mesmo jogador atuar em diversas posições diferentes e como o Gallardo consegue mudar as peças até mesmo durante os jogos. Às vezes ele bota o time de um jeito, as coisas não funcionam, ele faz uma mudança e aí sim os caminhos se abrem. Esperamos que os nossos caminhos não se abram de forma nenhuma para eles, né, que o Cruzeiro consiga passar pelo time argentino, mas vamos iniciar a nossa análise falando um pouco das peças, tá? Para o gol, o River Plate tem 4 opções, o Armani, que é o titular absoluto, o Germán Lux, que é o reserva imediato, tem o Bolonha e o Centurión também, que são o terceiro e quarto goleiros, mas na última temporada esses dois nem entraram em campo sequer em uma partida, né? O Armani é o dono da posição, inclusive da seleção, e o Lux, já um veterano, 37 anos, é a opção imediata aí de reserva. Já podemos tirar aqui o Bolonha e o Centurión, o próprio Lux também, ele não vai jogar, o River Plate certamente vai usar o Armani. Na zaga tem 4 opções, né? Rojas, Pinola, Lucas Martínez e Sibili. A dupla titular é aqui Martínez e Pinola, né? Que muita gente chama de Martínez quarta também, mas eu acho que o Lucas Martínez tá muito bom. É aquela mescla que os times costumam buscar de um zagueiro um pouco mais jovem com um veterano, né? O Martínez, jogador aí bem mais novo, 23 anos. O Pinola, um veteraníssimo que passou grandes anos aí no futebol alemão e jogava como lateral esquerdo, inclusive. Foi ficando mais velho, o cabelo foi acabando e foi virando zagueiro, consequentemente. Canhoto, jogador de muita liderança. O que eu acho que a gente pode observar nessa dupla de zaga do River é que nenhum dos dois é muito alto. São atletas que estão aí nessa faixa de 1,80m a 1,85m, né? Não passa disso, e o Cruzeiro tem um jogador que pode levar vantagem no que diz respeito a essa bola aérea, que é o Dedé, que tem mais de 1,90m. A gente sabe que não é só a altura que faz diferença numa bola aérea, né? Mas enfim, tem esse critério que eu acho que pode ser interessante. Se não pudesse contar com um dos dois, o Rojas seria a primeira opção e o Sibili o quarto nome da zaga, mas já podemos tirar os dois também e focar nas opções que são mais realistas aí pro Gallardo manejar na partida contra o Cruzeiro. O lateral direito é o Montiel, o Casco também é opção, inclusive o que pesa a favor do Casco é o fato de poder jogar tanto na direita quanto na esquerda. Mas o Montiel, apesar de muito novo, é o titular do time, e na lateral esquerda o Angileri, que também é bem novinho, é o titular por lá. Aqui tem o Gallardo, que é reserva imediato da lateral esquerda, mas ele costuma jogar pouco. Normalmente, se o Angileri não está disponível, quem joga na esquerda também é o Casco, e o Gallardo, sim, é parente do técnico, ele é filho aí do treinador, tá? E ele é a opção para lateral esquerda, mas raramente joga, tem apenas 5 partidas pelo River, e o Casco também deve ser um mero reserva, a probabilidade maior é de Montiel e Angileri serem aqui os titulares. Agora a gente chega para o setor-chave, é o setor onde o River tem mais opções e mais variações. Aqui a gente pode considerar mais volantes, jogadores primordialmente de marcação, o Enzo Pérez, o Leonardo Ponzio, o Ezequiel Palacios, tem o Sosa, o Zuculini, esses 5 são mais volantes. Embora tenham também uma boa qualidade de passe e saibam sair para o jogo, mas eles costumam fazer parte de um trio ou de uma dupla de meio-campistas centrais. Um pouco mais à frente a gente tem o Nico de la Cruz, tem o Ferreira, o Carrascal, o Nacho Fernandes e o Quintero. O Quintero é aquele mesmo colombiano, jogou as últimas 2 Copas do Mundo, é o camisa 10 do time, mas está lesionado e não é opção para os jogos contra o Cruzeiro, então eu já vou tirá-lo aqui, porque ele segue numa recuperação da grave lesão sofrida, e é muito bom de bola. O Ferreira pode jogar como meia central ou pelos lados do campo, especialmente pelo lado esquerdo, acho muito improvável que ele seja utilizado nesse jogo, assim como o Carrascal, que é um meia, um jogador de chegada, tem uma boa qualidade técnica, mas até o momento é uma mera opção de elenco, né? É um reserva e o River não deve utilizá-lo contra o Cruzeiro. O Sosa é um volante muito promissor, garoto ainda, e tem tudo para ser um nome muito conhecido do River Plate nos próximos anos, mas por enquanto ainda é uma mera opção de banco. E aqui eu acho que a gente pode se restringir a essas 6 opções aqui como prováveis utilizados no meio-campo contra o Cruzeiro. E um esquema que poderia ser utilizado tranquilamente pelo River seria aqui: tira Zuculini e tira De la Cruz,
jogando com Ponzio, Excel Palacios e Enzo Pérez, esses dois se projetando um pouquinho mais no campo, e o Nacho Fernandes fazendo a ligação por dentro, uma espécie de losango no meio campo. No momento defensivo, esses dois aqui se juntam para fazer a marcação e para ajudar a cobrir as laterais do campo. Não que os outros jogadores não voltam, né? Todo mundo contribui no momento defensivo, mas basicamente esses 7 jogadores seriam aqui a principal força de marcação do River. Um dos problemas é o Ponzio, é um jogador que já está com 37 anos, não tem a mesma vitalidade e vem passando por alguns problemas de lesão ultimamente. No jogo da Copa Argentina recente, o Ponzio iniciou como titular e foi substituído, justamente por causa de lesão, ele saiu ainda no início do jogo. Entrou o Nico de la Cruz, que por sinal é irmão do Carlos Sanches, né, do Santos. Aí é aquele negócio, o Nico de la Cruz não tem essa característica de ser um volante de fato, um meio-campista para fechar o lado. Ele até pode jogar nesse esquema, né, que tem aí 3 meio-campistas centrais e um meio-atacante, mas ele naturalmente oferece um pouco mais de apoio. E ele tem uma qualidade interessante, que ele pode ser esse meio-atacante e ele pode ser um meia de lado. Ele prefere jogar pelo lado esquerdo, mas também pode jogar pela direita. Inclusive no primeiro jogo da Recopa, ele jogou pelo lado direito contra o Atlético Paranaense, né? Não foi uma grande partida do River aquele dia, mas é também uma alternativa, e aí poderia fechar com Ezequiel Palacios e Enzo Pérez como volantes, o Nacho Fernandes pelo meio ou jogando pelo lado direito. Então, só tirando aqui o Ponzio e o Zuculini, já vou tirar o Zuculini, porque é muito improvável que ele seja titular, mas tem essa possibilidade de jogar com Enzo Pérez e Palacios como volantes, e uma segunda linha aqui com De La Cruz e Fernandes. Tá com a bola, os dois vão atacar o jogo por dentro, até porque o Fernandes é um canhoto, então vai ter essa facilidade para puxar o jogo por dentro, e ele é um jogador mais armador. Quando o River joga com De La Cruz e Fernandes, eles costumam fazer aqui um 4-4-2 mesmo. Mas agora, entrando no mérito dos atacantes, tem aqui 5 opções basicamente. O Matias Suárez, que inclusive esteve na Copa América, que eu considero um atacante não mais que razoável, ele tem suas virtudes, mas não é nenhum monstro, não é um jogador que deveria estar na seleção, por exemplo. E além de centroavante, o Suárez pode jogar pelos lados também, principalmente pela ponta esquerda. Aqui tem o Julián Álvares, que é um garoto, tá tendo suas primeiras chances, pode jogar no comando de frente ou pela ponta direita, mas normalmente a dupla de ataque do River Plate é composta por 2 desses 3 jogadores. Tem Borré, tem Prato e tem Escoco. Mas o River tem seus problemas na escalação porque o Borré tá suspenso para esse primeiro jogo e os outros 2 atacantes, Lucas Prato e Escoco, são dúvidas por questão física. A dupla titular na temporada passada, até porque o Escoco ficou muito tempo no departamento médico, foi principalmente Prato e Borré, né? O Álvares já vou tirar aqui, é muito difícil que ele jogue, e o Borré tá suspenso, nesse primeiro jogo não vai atuar com certeza, mas vou deixar ele aqui porque ele é a opção para o jogo de volta. E me parece muito provável que jogue essa dupla de ataque, Suárez e Lucas Prato. Eu acho que o Lucas Prato vai para o jogo, só não vai se for uma situação realmente muito grave do ponto de vista físico, e caso ele não vá para o jogo, pode ser que o Escoco vá. Um desses 2 eu acho que com certeza vai jogar. E pode ser até que se os 2 não estiverem aí 100%, um jogue um tempo e o outro entre no segundo tempo, né? Cada um joga uma parte do jogo. Mas vamos lá, partindo do princípio então que o River vai jogar com esses 11 atletas aqui, com esses jogadores eles podem jogar de 3 formações táticas diferentes, né? Eu já falei basicamente sobre isso, mas pode jogar com Ezequiel Palacios saindo um pouco mais, o Enzo Pérez mais preso à frente da defesa, o De La Cruz por aqui e o Nacho Fernandes sendo meia de ligação, com Suárez e Prato como atacantes. Pode jogar com o Suárez por uma ponta, o Fernandes centralizado, o De La Cruz na outra ponta, Pérez e Palacios volantes e o Prato centroavante. E podem jogar também com aquela mesma dupla de ataque, né? E aí De La Cruz e Nacho Fernandes como meias laterais. Ou seja, a mera escalação do River não define como eles vão para o campo, porque eles têm pelo menos 3 formações táticas muito bem treinadas. E o River já jogou na temporada passada em outras formações, inclusive com 3 zagueiros. Nenhum time disputa tantos títulos e ganha tanta coisa em sequência como o River fez nos últimos anos, sem ter aí um bom arsenal de estratégias, né? Ou um treinador capaz de ajustar bem os atletas às suas necessidades. E aí vale ressaltar que, por exemplo, no título do ano passado, os meias do River Plate eram Quinteiro e Pity Martinez. O Pity foi negociado, né? E o Quinteiro acabou fora também por causa de lesão. E nem assim o River Plate se tornou um time fraco. Mas falando um pouco mais dos atletas em si, vamos lá. O Lucas Prato foi o artilheiro do River Plate na última temporada, com 13 gols marcados. E é uma equipe que costuma diversificar muito a marcação dos gols, porque o Prato fez 13, o Borré fez 11, mas não é aquele time que tem um jogador centralizando os gols, né? Um cara com 30 gols e vários caras com 1, 2. Não, o Quinteiro marcou 8
gols, o Nath Fernandes fez 5 gols, o De La Cruz marcou 6 vezes, o Suárez marcou 6, o Escoco fez 5 gols. Então são muitos jogadores contribuindo, né? Tem uma rotação grande no elenco também, e isso acaba fazendo com que o River Plate seja um time pouco previsível, né? Porque tem diversas formas diferentes de jogar, diversas escalações, e o Cruzeiro de Mano Menezes vai ter que estudar muito bem essas opções para poder marcar direitinho e que a gente não repita o erro da temporada passada naquele jogo contra o Boca Juniors na Argentina, que a gente atuou de uma forma excessivamente defensiva, até um pouco covarde, a gente pode dizer também, né? Faltou agredir. Eu entendo que se o Cruzeiro for pro Monumental de Núñez para jogar a bola, para entender que tem que marcar direitinho, mas com a posse da bola é para jogar também, nós temos sim condição de fazer um bom jogo contra o River Plate e explorar algumas lacunas aqui. Mas que lacunas seriam essas, Emerson? Uma delas eu acabei de falar, a questão da bola aérea, né? Pinola, Lucas Martinez, Montiel e Angileri. Nenhum desses 4 jogadores é um gigante. Quando a gente fala especificamente do miolo de zaga, o Pinola é um jogador muito lento. No meio-campo, o Enzo Pérez é um cara muito bom tecnicamente, sem dúvida nenhuma, mas é outro jogador bem pesado também. Aqui no ataque, tanto o Lucas Prato quanto o Inácio Escoco são jogadores que finalizam muito bem, mas são jogadores também que já têm uma certa idade. Mas o que eu entendo como a coisa mais importante para o Cruzeiro desenvolver e entrar muito bem preparado nesse jogo é no aspecto psicológico. Se entrar em campo desesperadamente fechado na marcação com medo do River Plate, vai perder, porque o River é um time que sabe muito bem trabalhar a bola, tem muita paciência com essa bola no pé, e se precisar catimbar e dar uma pilhada no jogo, eles também são mestres nisso. Então, se eu pudesse deixar uma recomendação, um pedido, até um desejo, digamos assim, seria pro Cruzeiro ir para campo e jogar bola. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Acho que deu para passar um panorama de como joga o River Plate, essas variações táticas e conhecer um pouco as principais peças do elenco. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e que use os comentários para dizer o que você espera do jogo, como que você imagina esse time do River, se acompanha o time argentino, se conhece eles, se já viu eles jogando em uma formação tática que eu não abordei aqui também. Vamos trocar uma ideia sobre isso, até porque enfrentar o River Plate tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem um lado ruim que nós vamos pegar aí um dos principais postulantes ao título muito cedo, mas tem um lado bom que se a gente consegue passar pelo River, vamos com a moral imensa para as quartas de final e caminhando aí rumo a esse sonho do tricampeonato continental. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!